Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com as alegrias e os desafios da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. E corda bamba, minha gente! Porque hoje é um episódio super especial. Estamos aqui nós três para falar um papo de mãe para mãe sobre saúde mental materna. Hoje é uma homenagem ao projeto Maio Furta Cor, que diz sobre a saúde mental materna. E a gente vai abrir aqui o coração para vocês, dizendo o quanto a maternidade, por alguns momentos, deixou a gente exaustas, exauridas e, sei lá, sem ar, né? Quanta coisa já aconteceu, na verdade. Se sentindo sozinha. Porque, na realidade, a maternidade, às vezes, exige da gente um pouco mais do que a gente consegue dar, às vezes, né? Então, é o seguinte, galera. Curte aí o nosso vídeo e envia aí para 1000 pessoas. Porque, gente, esse tema é super importante, de verdade. E assim, né, a saúde mental aí da galera, acho que tá 100%, não tá, meninas? Como que tá? Ó, Ótimo. Zoinho aqui, ó. Tá 100%. Todo mundo muito bem. Bora lá! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. E hoje a gente tá aqui num movimento assim um pouco diferente, nós 3 somente, né? Novamente como a gente começou, para trazer um tema muito importante, como a Mari já disse, que é a saúde mental materna. Agora, no mês de maio, existe o projeto Maio Furta Cor, que visa conscientizar a população, né, as pessoas todas, de que a saúde mental materna importa, que a gente precisa ter um olhar de carinho e de cuidado para com a mãe. Por quê? A maternidade, ela é linda, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela é exaustiva, ela exige muito da gente e ela é o que também? Muito romantizada. Então, o que acontece? As mães não podem reclamar. Porque as mães escolheram ser mães, porque os filhos estão aí, porque são lindos. Então a gente. Exato. E se você está reclamando, né? Você está sendo ingrata. Mas, gente, uma chuva de hormônios e puerpério e mudanças, principalmente, né, numa primeira gestação, um primeiro bebê que chega. E, a gente fica A flor da pele. muito doida. Essa é a verdade. Então, a gente vai rir muito nesse episódio, mas é um episódio muito sério. A gente tem, né, acho que uma coisa de rir de si mesmo, né, porque é até uma forma de lidar com isso. Mas essa conscientização do projeto é muito importante. O mês de maio é o mês das mães. O nome do projeto é muito incrível, né, Maio Furta Cor. Por que Furta Cor? Furta Cor é uma tonalidade que muda de acordo com a iluminação, com a luz que ela está recebendo. E o espectro materno é exatamente assim, né? Exatamente em cada ângulo. A gente não consegue definir a maternidade com uma cor. Ela tem todas as cores, ela tem todas as sensações, todas as emoções. Então, esse projeto, ele trabalha com leis que visam, né, esse olhar mais apurado, mais atencioso para a saúde da mãe, para a saúde mental da mãe. Tem vários apoiadores, tem várias leis já em vigor, tem famosos apoiando, tá em outros países. Quem quiser mais informações, está tudo no site maiofurtacor.com.br. E a gente vai trazer um pouco aí de histórias sobre a nossa super saúde mental. Eu acho que é legal a gente pontuar, assim, de repente, algumas situações que a gente se lembra ter vivenciado, né? Porque, assim, muitas a gente meio que apaga, né? Até é um sistema de defesa, assim, nosso, É o que eu tava né? falando pra você também, né? Que, tipo, é difícil pensar em uma coisa só. Uma coisa específica que aconteceu. Porque acontecem tantas e daí você vai apagando isso daí. Ah, já foi. E vai levando, Eu vai acho relevando. que é natureza, né? Porque se a gente lembrar de todos os perrengues, quem que vai ter outro filho? Exato. Quem que vai querer passar por isso de novo? É verdade. Isso é porque é muito perrengue no começo, né? Uma das situações, assim, que eu queria trazer para contar é assim, eu lembro de quando o Rafa nasceu, né? O meu primeiro filho. É tudo novo, né, gente? Muda tudo. É diferente quando chega o primeiro.
que chega numa casa que não tem filhos, né? E aí muda toda a rotina, né? E a gente tá nesse entender da situação, porque não vem o entender do dia pra noite, né? A gente vai entendendo, né? E a gente tem que lidar com esse entendimento, ao mesmo tempo com uma exaustão, ao mesmo tempo tendo que nutrir. E só que malemar estamos conseguindo se nutrir, né? Exatamente, tomar um copo de água. Fisicamente, emocionalmente e tudo, né? Espiritualmente, Nossa. assim, né? Nesse momento, né? É uma questão aí. E eu lembro de uma situação, assim, minha, porque teve uma época que o meu primeiro, né? Ele entrou num looping de acordar de 1 em 1 hora, né? E assim, foram alguns meses, assim, né? E eu mesma não conseguia sair disso porque eu pensava que ele tinha que mamar, assim. Porque, assim, gente, isso tudo são relatos, são coisas que a gente viveu, o que é certo, o que é errado. Isso não tá em questão, Hoje a na gente verdade. nem tem especialista aqui pra pontuar a situação. Hoje isso. é só E agora, desabafos. especialistas aqui, ó, cada uma na sua Hoje é só, vivência, hoje é isso. só relato de mãe, né? Não é nada certo. Eu, inclusive, isso não é saudável, mas enfim, era o que eu entendia na época, né? Até meu marido falava assim, deixa que eu pego, E eu pensava, não, né? Ele quer mamar, então ele tem que estar comigo, ele tem que mamar. E tipo assim, e se ele acordasse de 1 em 1 hora, que muitas vezes acontecia, eu tava lá de 1 em 1 hora amamentando. Então você imagina meses assim. Você começa a entrar em parafuso, assim. Claro, é dá uma pane nesse tema, né? pane, né? Sim. Pane. E aí eu lembro que ele acordava, e eu pensava assim, gente do céu. Tinha horas que eu pensava, quando eu conseguia pensar, né? Porque Em alguns momentos muito raros eu pensava. Gente, eu não vou dar conta. O que vai ser de mim? O que vai ser? Aí eu lembro de um dia, assim, eu não sei nem descrever quando foi. Quantos meses o Rafa tinha, eu só sei que eu tava nesse looping de não dormir eterno, não dormir eterno, né? E aí eu saí, consegui colocar ele dormia com o berço acoplado na minha cama, né? Então eu tirei ele de mim, coloquei ele ali, consegui. Eu sabia que dali 1 hora ele ia acordar. Não é 1 hora, porque até ele adormecer e eu conseguir colocar, ele já tava dormindo há uns 20 minutos, dali uns 40 minutos ele ia acordar. E eu tinha, às vezes eu demorava mais uns 20 para conseguir dormir, eu dormia 20 minutos e já tinha que acordar. Era basicamente isso que eu fazia a noite inteira. Dormia 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Imagina o parafuso que a gente entra, né? E aí eu lembro que eu saí do meu quarto, assim, eu nem sei o que eu pensava. Eu fui pro banheiro, eu não podia fazer com que ele acordasse, porque se eu fizesse mais barulho ele ia acordar. Eu lembro que eu me enfiei num cantinho do banheiro, assim, ó. Abaixei a cabeça no joelho, assim, ó, e chorava de soluçar, assim, mas eu chorava escondido, assim, abafando. De medo dele acordar, né? E o meu marido dormindo e, tipo assim, né? E eu lembro, assim, me vem até um engasgo, assim, de lembrar do dia, né? E eu chorava de soluçar, eu pensava, Deus, um pouco, eu conversava com Deus um pouco, Deus, o que eu faço? Porque, assim, quem sobrevive, né? Quem que sobrevive? Como que faz, né? Como que faz? Daí, logo, o Rafa já acordou e tinha que voltar a aumentar. Chorando mesmo, né? Agora o choro. Levanta e vai, né? E foi isso, assim, né? E ao mesmo tempo, o que acontece? Você levanta, você vai lá, você pega com o maior carinho, você dá o tetezinho. E tipo, é isso, assim, e sem, né? E tipo, eu tenho que cuidar, entendeu? E tipo, quantas mães, outras, eu ouvi já que aconteceu, né? Porque depois disso, eu fui trocar ideia, né? Eu tenho uma amiga que é maravilhosa, assim, que é a mãe de 3 também. Eu lembro que eu fui falar com ela no dia seguinte, né? E eu acho que é isso que eu queria trazer dessa vez aí que aconteceu, né? E aí, tudo bem, né? WhatsApp, né? Aquela conversa de mãe que responde depois de... só à noite, depois a outra responde no outro dia e a conversa vai... Para terminar um assunto demora uma semana, né?
Mas é isso que a gente tem, É né? o que tem. E aí eu lembro que eu troquei uma ideia com ela, falei assim, eu tô num looping de acordar aqui, que eu não sei o que tá acontecendo na minha vida, eu não sei, eu tô completamente doida, né? E essa noite eu fui pro banheiro chorar, pedindo uma Socorro, Deus! Socorro Deus, entendeu? Porque que ia mudar? O que vai mudar, né? A não ser que eu entrasse num processo de que eu deixasse meu marido pegar um pouco, mas eu não queria aquilo no momento, e como que eu não queria ir, onde eu ia parar? E que você precisava A gente não consegue perceber. E aquela exaustão que a hora que o cérebro entra em exaustão, ele não consegue regular a emoção e não consegue pensar e definir situações e definir, clarear espaços e caminhos. Não consegue. E é isso que a gente entra. Aí eu lembro que eu troquei uma ideia com ela, né? Falei, Carolina, é isso que aconteceu essa noite e tal, eu tô passada. Ela virou e falou assim, amiga, quantas vezes você acha que eu fui chorar no banheiro? Né? Então, tipo assim, e eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre esse apoio que a gente pode ter, que é claro que, assim, quem pode custear uma terapia, alguma coisa, ou conseguir até mesmo pela prefeitura municipal ou alguma situação desse tipo, ok, é perfeito, eu sou super adepta à terapia, assim, eu sou do time terapia, né? Mas às vezes a gente precisa de um acolhimento de uma outra mãe. Conversar e falar assim, ela também tá passando de uma outra mãe dizer assim, poxa, é isso, aconteceu comigo também, mas aqui tô firme, né? Passou, né? Isso aí vai durar aí um tempinho, mas e que tal se você, né? Deixar, então, que seja uma vez à noite seu marido pegar. Uma vez. Será que vai ser tão ruim? Uma vez que você deixe, 2 horinhas que você consegue dormir, né? É melhor que 10 minutos. É melhor que 20 minutos, né? E, de repente, começa a espaçar. No final, foi isso que eu acabei fazendo e que eu fui conseguindo sair desse looping, né? Do acordar de 1 em 1 hora, mas isso tudo... só que aí também vem aquela parte, né? Quantas vezes eu escutei também, né? Mas a culpa é da mãe, né? Que entrou nisso, né? De uma certa forma. E não é, né? Mas, assim, é a responsabilidade da mãe que deixou, que, tipo... ofertou, que acostumou desse jeito, né? vamos dizer Só assim. que ao mesmo tempo entra na questão exaustão materna que nós estamos fazendo 1 zilhão de coisas lá naquele começo, dentro de um isolamento social, sozinha ali fazendo um monte de coisa, entra numa exaustão que você não consegue refletir sobre o que tá certo e o que não tá. São as mini decisões do dia que pesam e sobrecarregam o dia inteiro, a semana, o mês, e você entra em E é aquela coisa também, né? Você tá errando, mas tentando acertar. Isso, Você não sabe que você tá isso, errando, você só vai entender depois. A hora que deu alguma E em um coisa cenário aí. de recém-nascido, as mini novas decisões. Você falou as mini decisões, as mini novas decisões. Exatamente. Porque Faz é super tudo sentido. novo. É muita coisinha que a gente tem que fazer. Quantas fraldas a gente troca no dia? É automático? Cara, não é. Não é automático. O movimento talvez fique automático, mas, aí você tá trocando a fralda, o bebê menino faz xixi pra cima. Aí tem que Enfim, limpar aí o limpa entorno, tudo, aí não sai sei aquele o quê. cocô explosivo. É. Então, tipo assim, é uma rotina mais ou menos automática num determinado momento ali do bebê pequeno. Chega, sim. Mas cheia de imprevisto. E cheia de mini decisões novas que não faziam parte do seu dia. E, inclusive, nesse nível de, tipo assim, e aí, acorda o pai pra ficar? Não acordo, Porque deixa ele sem a minha presença. Trouxemos- Nossa, meu Deus, vai ficar Mas também sem a mãe. trouxemos no outro episódio. A licença materna, o quê? 5 dias? Via de regra? Paterna, isso. Paterna, 5 É. dias. 5 dias. Aí cai aquele peso. Mas a mãe vai ficar em casa, Sem fazer descansando nada, por é. 4, 6 meses. O É. pai vai voltar a trabalhar. Ai, coitado, ele tem que acordar cedo. Eu não vou Sim. acordar ele pra ninar o bebê pra eu dormir. É. Porque eu posso dormir a hora que o bebê dorme. Só Quem que você não dorme pode a dormir hora que a hora que o bebê dorme? dorme, porque você tem outras coisas E pra é um fazer, é uma looping, doideira. né? É um looping Você isso daí. entra nisso e você não sai, é infinito. E é isso que é legal, de repente, você trocar ideia com alguém pra entender. Não, você vai sair disso, não vai ser pra sempre, porque eu lembro dos meus pensamentos nessa hora que eu tava lá no banheiro encolhida, chorando, do tipo assim...
Meu, Cara, até é isso, quando? e aí? Até quando eu vou ficar com esse sentimento de que eu não vou dar conta dessa situação? Porque ninguém dá conta de dormir 20 minutos, 10 minutos e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. É, tipo, é insano isso, né? Mas a gente sai, né? Então, eu acho que assim, agora, né, pra quem tá nesse momento, né, eu não sei se entrou nesse looping ou não, algumas entram, outras não, né? Na verdade, não é a maioria que entra nesse looping, né? Não. Mas quem tá, de repente, é pensar, né? Isso vai passar, né? De repente, é trocar uma ideia com uma mãe que já Parece passou. clichê isso, né? Mas, cara, é real. É e muito a hora real. que você tá vivendo tudo isso, muitas vezes você fala assim, nossa, vai passar, né? Passar. Mas o quê? até eu Vai passar um passar- Vai tapão em passar por cima de mim. mim, né? Vai passar por cima de mim, me levar enrolada junto no rolo compressor. Não aquele tem. Vai meme. passar pra onde, gente? Não tem aquele meme da Mona Lisa, né? Tudo dos cabelos É, eu isso. passando pela situação. Eu aguentando firme mais um dia, né? Eu É aguentando isso, firme. gente. Vai passar. Vai passar. Né? E assim, Eu sem saúde emocional falando pra outra mãe, se você precisar de alguma coisa, eu tô Conte aqui, comigo. com os olhinhos piscando, Conte assim, comigo. ó, É. com olheira. O café desse tamanho, assim, ó. Conte comigo. Gente, isso. mas é isso. É isso. É isso, e parece que voltando, né? Parece que é clichê, mas é real, passa mesmo essa situação aí toda, né? Vai chegar uma hora que o bebê vai dormir a noite inteira. E o meu caso foi quando o Léo fez 3 meses. O meu problema, assim, com ele à noite era que ele tinha muita cólica, mas era muita cólica. Então ele chorava muito à noite antes de dormir. E era a noite que o bicho pegava. Então, tinha noite que eu tava sozinha em casa, porque o Otávio tinha os compromissos dele da noite também. Ele saía, eu ficava à noite ali. Falava, meu Deus do céu. E é a hora que ele sai, parece. Ele Sim, sai, aí você fica começa sozinha. essa doideira. E daí eu ficava lá rezando no quarto, e cantava música, e pedia pra Deus, por favor, Deus, me ajuda a acalmar esse Socorro, menino. Deus. Todo mundo. Porque era tudo muito novo também. Sim. Só que daí depois, a hora que ele completou 3 meses, virou tipo uma chavinha assim, ó, ele dormiu. E ele começou a dormir mais, porque ele também acordava de 1h30 e 1h30. Ele era 1h30. Então, pelo menos 1 horinha eu acho que eu dormia. Mas, gente, é doideira, é insano mesmo, é insano. E a gente tava conversando, né, tentando discutir sobre essas situações, e eu até falei, eu não consigo pensar em uma específica, mas eu consigo lembrar de algumas situações que aconteceram. Então, por exemplo, teve um dia, uma noite ali, que eu já tinha ficado o dia todo com o Léo, cuidando, brincando, interagindo. Chegou a noite, eu já tava exausta. E sempre eu que fazia essa rotininha ali do sono com ele, né? Então, dava o banho, dava o tetezinho, ficava lá fazendo ele dormir, que daí demorava Sim, até ele é um dormir, tinha que processo. ficar embalando ainda. Hoje em dia já é bem diferente tudo isso, né? Muito Sim. mais leve. Mas só que naquela época era isso, e eu tinha que ficar ali embalando, eu não tinha mais força pra embalar. E daí eu falei pro Otávio, eu não tô aguentando, hoje eu não estou aguentando, eu não consigo. E daí ele falou, deixa que eu faço ele dormir. Só que daí eu entreguei o Léo pra ele, e o Léo começou a chorar. E chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Só que daí ao mesmo tempo eu falei, gente, tá, ele tá chorando, só que hoje eu não tenho força pra fazer ele dormir. Então eu simplesmente fui pro banheiro, sentei lá no vaso. E fez o quê? Fiquei Fez o quê? assim, ó, escutando ele chorar. E pensando assim, filho, desculpa, mas hoje eu Eu não consigo nem pensar. Eu não consigo nem Exatamente. pensar, nem Sabe aquela entender o que coisa eu tô assim? sentindo. Exatamente. E é uma coisa assim que, por exemplo, né, tentando lembrar e voltar, eu não lembro de estar sentindo culpa nessa hora. Porque eu falei assim, eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, nossa, eu tô cansada, não tô nem conseguindo fazer meu filho dormir. Só que daí, ao mesmo tempo, veio na minha cabeça, falei, caramba, mas tudo que eu fiz hoje com ele o dia inteiro. E Eu todos os aproveitei outros dias. Exato. E E amanhã eu vai entreguei voltar. ele pra quem? É. Eu entreguei ele pra quem? Agora pro pai dele. Exatamente, então ele tá lá tranquilo, deixa agora os dois se virar, ele vai se entender com o Léo e tá tudo bem. E tanto que daí foi isso que aconteceu, chorou. Mas eu lembro que o Otávio daí fez uma mamadeira, deu mais um TT pra ele, daí de repente foi acalmando, daí eu falei, ufa. Aí eu falei, agora eu vou tomar meu banho. Aham. Aí eu fui, tomei um banho, eu fiquei sei lá quanto tempo Sim. embaixo daquele chuveiro. E daí pronto, parece que era Então, isso que eu precisava, e você sabe? sabe que vocês já sentiram isso? Eu sinto até hoje isso, né? O Vi tá com 1 ano e 10, né? 1 ano e 11 já. O banho
parece que realmente Nossa, renova. tira o que precisava, assim. Às vezes a gente só precisa de um banho mais demoradinho ali, né? Com certeza. Sozinha também, né? Que a gente- fica a criança ali, né? Minha irmã fala assim, é que eu só quero lavar minha cabeça de olho fechado. É só porque isso. a hora que a gente Fechar tá o olho com pra lavar a cabeça. Exatamente, a gente tá assim, ó. gente. Eu só Dá quero uma fechar o olhadinha olho pra pra lavar a ver se tá tudo bem. cabeça. Vocês sabem que Né? É doido, né? teve, Gente. faz umas 2 semanas isso, acho. Eu entrei, tava assim também nesses dias, né? Que à noite o limite já chegou, assim, já foi com Deus, não tem mais força, não tem mais energia. E os meus estão um pouco maiores, né? Então, aquela coisa, ó, o papai tá chegando, agora fica um pouco com o papai, pede um pouco pro papai, né? Não chama o papai pra perguntar onde eu tô, chama o papai pra perguntar o que você precisa, né? E eu sei que eu fui me esquivando. Eu lembrei porque você trouxe a questão do banho. E eu entrei no meu banheiro e tranquei a porta. Eu falei, eu vou tomar um banho sozinha hoje. Porque assim, é comunitário, vai entrando, criança, e entra um e entra o outro. Hoje a gente já tenta separar um pouco, porque o Pedro já tá maior, né? Mas até outro dia eram os 3 e eu dentro do banheiro. E aí começou assim, o Felipe na porta, mamãe, não sei o quê. Eu falei, eu não vou abrir. Comecei a pensar comigo, eu não vou abrir, eu tô precisando desse banho, tô precisando dessa calma. De repente eu escuto, clique. Porque tem uma chave, né? A minha chave do banheiro é aquela que é da porta mesmo, que você vira. Então ela tem uma chave que dá pra abrir por fora. Né? Por caso de, enfim, crianças trancar no banheiro, qualquer coisa assim. A gente tem uma chave que consegue abrir por fora. Ai, que legal, nem sabia disso. Pois é, legal. Até o seu marido ir lá, abrir e botar as crianças pra dentro porque eles estavam te chamando. Ai, nós, gente. Juro. Desespero, né? Eu sei que eles entraram assim, ó, no banho. Todos felizes. Mamãe, não sei o quê, nananã, e já entra e faz. Eu sei que eu terminei de enxaguar o meu cabelo. Eu saí. Olha, dói o coração, mas foi o que eu fiz. Eu deixei eles ali, ó, do jeito que eles entraram, começaram a brincar e encher bacia. Eu terminei de enxaguar o meu cabelo. Me enrolei na toalha, eu saí. Eu entrei no quarto, eu virei pro meu marido. Eu disse assim, você nunca mais destranque a porta do banheiro se estiver trancada comigo dentro. Mas assim, ó, eu falei num tom assim, ó, que numa outra situação, gente, eu já teria saído assim, ó, chutando porta, fazendo um escarcéu. Mas eu acho que eu fiquei tão, assim, acho que eu tava precisando tanto daquele banho, daquela descarga, né, não sei. Que eu falei, você nunca mais. Nessa leveza. Nunca mais. Se eu tranquei a porta, você tá aqui. Mas ele queria você. Mas você está aqui. Ele já tem 3 anos, né? Existem situações que ele só tem 3 anos. Mas eu falei, ele já tem 3 anos, você consegue pegar ele no colo, distrair, falar que a mamãe já vai sair do banho e a hora que eu sair revigorada, eu consigo dar uma atenção pra ele. Preciso testar se vai se repetir, não fiz depois. Ô, gente, mas assim, comigo, se eu entro e tranco a porta, parece que é pior. Porque eles Porque, eles eles ficam esmurrando. E agora o pequeno já aprendeu com o mais velho Lógico. que é pra fazer isso. Lógico. Achei. Aprendi Eu tranquei rápido. uma vez ou outra. Acho que não vou geralmente- mais. Porque Mas foi pior. uma falha minha também, Né? assim, lógico, né? A culpa é sempre da mãe, mas foi uma falha minha. Porque geralmente eu falo pra ele, eu falo, pelo amor de Deus, segura essas crianças, eu vou subir, eu preciso tomar um banho sozinha Sim, hoje. é, E aí eu tem que subo e aí eu avisar, nem tranco a é porta, isso aí. entendeu? Mas nesse dia eu fui me esquivando, eu acho que eu tava assim, já tava sem força, não queria nem conversar, não Mas queria falar, é, só queria gente, água na é cabeça, essa sabe? questão, é a exaustão. Comunicação, a gente, Não, o cérebro tá exausto, não consegue se isso, comunicar. Exato. A hora que a gente tá nessa exaustão bem grande, assim, é meio que aquele pane no sistema, assim, eu não consigo resolver situações simples. Tipo, uma simples decisão assim, ó, nós vamos ficar aqui ou vamos sair? Não sei. Eu não sei. Começa assim. Da A hora tela que você preta, tá. né? É Assim, isso. A hora que você tá assim, nesse nível, você não consegue. Então, tipo assim, às vezes a única coisa que você conseguiu fazer é sair de fininho. Eu saí de cedo. Mas foi simplesmente por exaustão. É disso que a gente tá E o falando. que pode ter acontecido? Meu marido pode nem ter percebido. Isso. Entendeu? E aí ele chegou lá, a criança batendo na porta do banheiro. Sabe Eu vou que abrir sempre pra ela entra entrar. com você. Porque você saiu de fininho ali. Eu não falei, né? Eu não falei, ó, eu vou tomar banho Isso, e. Não. é. E tipo assim, só que é isso que a gente quer trazer, né? Que muitas vezes não é visto, não é vista essa exaustão. E tipo assim, quantas vezes você não escuta assim, tipo assim, não sei quem tá louca.
porque tá estressada demais. Não, ela tá realmente esgotada, né? Ela, quantos dias ela conseguiu dormir essa semana? Uma noite inteira. Porque assim, ó, as pessoas dormem à noite, né? Existe um negócio chamado ciclo. Você lembra? Não. Quando era essa época aí, você lembra, Gente, Débora? essa noite eu passei a noite andando. Não Essa sei, noite. Quanto tempo mesmo, Não sei, Débora? gente. A última vez que eu dormi uma noite inteira, talvez 12 de setembro de 2017. Porque 13 eu já comecei, né, a entrar em trabalho de parto. Nasceu 14 nunca mais. Então é isso, né? Então, tipo assim, as pessoas dormem durante a noite, né? Aí a gente, às vezes, hoje a gente já consegue, né? Mas, assim, por exemplo, conseguiu dormir, sei lá, às vezes rola, né? Tá engraçado, sério. Tá engraçado porque, gente, e o duro é que é verdade. É verdade, tipo assim, Mas meu, a gente consegue quanto dormir. tempo que ela dormiu? Ela dormiu o quê? 3, 4 vezes, será, essa semana, a noite inteira? Imagina. Acho um pouco difícil. Imagina. Então, tipo assim, mano, ela não dormiu nem 2, 3 vezes à noite e tá todo mundo falando que ela tá estressada, sabe? E quantas vezes a gente não ouve isso? Mas é Não só sei ela se dormir muito. de dia depois. Ela tá Isso. de licença maternidade. Eu não escuto muito isso com relação a mim, mas eu escuto isso de outras pessoas que parece que... eu não sei se pra mim não falam, mas acho que não. Acho que em casa talvez a gente tenha uma comunicação boa, né? Mas eu escuto, assim, de outras pessoas fora, tipo assim, tá muito estressada, Deus me livre, não dá pra conversar. E aí eu fico pensando, né? Poxa, mas como é que tá essa rotina? Como é que tá o sono? Como é que tá a alimentação? Né? Então, mano, você quer um abraço? Você quer conversar? Você quer um copo d'água? Você quer um copo d'água? Às vezes uma O que hidratação. você tem que você precisa dormir. É isso, não é que você... Nossa, não dá nem pra falar. Não sei o quê, né? E eu acho que é isso que a gente deveria trazer hoje, sabe? Que é real... E que também vai passar, né? Que não é, porque eu tô estressada, tá estressada. Gente, você não dorme. Então, eu acho que é importante também, se você estiver passando por alguma situação assim, você tentar buscar pelo menos mais um pouquinho de força para entender isso, sabe? Para olhar para dentro e falar... Reconhecer que você está cansada, que você está com uma exaustão e que você precisa de ajuda. E essa ajuda pode ser simplesmente falar para o seu marido, para alguém ali que está na sua casa, olha, por favor, fica com eles agora que eu vou me trancar no banheiro para tomar um banho em paz. Então, é reconhecer primeiramente e se comunicar, falar para o outro, porque ninguém tem bola de cristal e ninguém vai, né, entender isso. Então, às vezes, você começa a se estressar, gritar, nanana. Então, antes de começar a chegar nesse nível, se possível, reconheça, entenda o que você está precisando e peça ajuda. Porque a hora que a gente chega nesse nível, daí a gente já estressou todo mundo ali também. Já não sei mais, já não responde. Né? Eu acho que é muito o que aconteceu comigo, assim. Porque eu sempre falo que eu tenho, né, uma situação de privilégio mesmo. Já contei aqui várias vezes. Eu optei por ter as crianças, cada uma na hora que veio. Optei por sair do mercado de trabalho, foi uma conversa em família. Não, você para de trabalhar, você vai ser mãe em tempo integral. Eu sempre tive ajuda com serviço doméstico, menos do que eu precisaria, mas mais do que muita gente pode ter. Então, assim, eu me via numa situação, eu consigo entender. Perfeito, né? Nossa, Entre mas olha que aspas. incrível, né? Ela não vai voltar a trabalhar fora. Se o bebê dorme alguns dias, eu podia dormir, embora a gente não consegue, porque a gente quer tirar a mancha da roupinha, quer fazer outra coisa, quer cortar uma unha, sei lá, né? E com isso eu ia levando, tipo assim, mas por que eu tô cansada? Por que eu tô desse jeito? Por que eu tô brava? Aí meu marido chegava 7h30, 7 horas, que ele chega um pouco mais tarde. Eu tô exausta, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas por que eu tô exausta? Eu tô em casa, eu tô onde todo mundo queria estar, eu tô em tempo integral com meu bebê, a minha mãe vem e me ajuda, eu tenho a minha sogra. Por que eu tô exausta, gente? Porque é exaustivo, cuidar de um bebê é exaustivo. E, tipo assim, se na minha situação de extremo, né, privilégio, de tudo assim, o que eu escolhi, eu tive... Eu fiquei exausta da rotina, das pequenas, muitas, infinitas decisões que a gente tem que tomar. Imagina uma pessoa que tá ali num outro tipo de rotina. Sabe, esses dias eu vi
uma matéria, uma notícia falando comparando, né? Tipo assim, cuidar de um ser humano, tipo, amamentar uma criança equivale pro corpo, equivale a correr uma maratona, sei lá, um exercício de alta intensidade. E quantas vezes eu não ouvi, tipo assim, nossa, mas por que você tá cansada? Você amamenta deitada? Eu sempre amamentei deitada. Então, tipo assim, você tá descansando. Eu não tô descansando. Eu tô lutando o corpo tá trabalhando bastante. O meu pra corpo produzir. não tá aguentando ficar sentado. Então, eu tô deitada, mas tá cansando. E aí eu penso também, tipo assim, falando de um lugar que a gente tá, as nossas crianças são mega saudáveis, mega ativas, sabe? E uma criança que nasce com uma necessidade especial? E as mães atípicas? Imagina o tipo de sobrecarga, sabe? E aí vem a sociedade, tipo, mas tá reclamando do quê? Mas você não quis ser mãe? Mas é assim mesmo, você tá em casa, seu marido tá trabalhando. É o que a gente tava falando, né? Tipo assim, então se você não tá trabalhando, a visão da sociedade é qual? Se você não tá trabalhando fora de casa, porque trabalhar é só fora de casa, dentro da indo sociedade. a um local fazer algo para outra pessoa que vai te remunerar por isso. Isso. Se você não tá nessa situação, então você não está trabalhando, né? Você tá em casa, não tá fazendo nada. Então, assim, por que você tá com essa exaustão toda se você fica em casa o dia todo, né? Então, assim, dizendo, né, pras mães que estão com os bebês aí, né? Recém-nascidos e tudo mais. Mas é isso, mas quanto, que é outra coisa que a gente tava ouvindo, né? Se você coloca numa lista, você senta para listar tudo que você faz, tenta, essas mães que estão vivendo isso, tenta colocar no papelzinho ali, ó. Levantei, me troquei, eu troquei o bebê, depois troquei a fralda, depois fiz a mamadeira, ou amamentei, ou depois troquei a fralda de novo. Daí depois fiz dormir, daí coloquei no carrinho, daí então coloca assim tudo pra ver o tanto de coisa que fez em casa sem fazer nada e o tanto de coisa que a pessoa que tá lá trabalhando, por exemplo, fez, né? Compara, né? Pra ver. Então, é por isso que você tá exausta, né? Porque você fez esse 1 zilhão de coisas. E eu acho que para além de fazer 1 zilhão de coisas, tem a sensação de que não fez estar nada. fazendo, porque não consegue completar uma. Porque não consegue, porque está sempre sendo interrompida. Você tá fechando a fralda do bebê, você já tá começando a outra. Exato. E às vezes você acabou de fechar, ele já faz outro cocô. Então você já volta. Pô, acabei de trocar uma fralda, não, perdi o serviço. E quando você se prepara toda pra sair... Nossa, gente. Dá uma voltinha com... que é pra sair de casa. Então, aí você se prepara. É muito rolê, tipo, talvez 1 hora se preparando, né? Pra aguentar ficar 20 minutos na rua. Pra conseguir dar uma volta de carrinho ali no bairro ali, né? Beleza, 1 hora talvez. Aí a hora que você vai sair, sai o cocô. Ou então, a hora que você vai sair, quer mamar. Aí quer mamar, senta, amamentar. E aí fez o cocô. Aí, tipo assim, de repente você nem conseguiu sair. Então, tipo assim, você nem conseguiu sair, dar uma volta. Então, tipo assim, você realmente não tá fazendo nada, né? Só que você tá fazendo 1 zilhão de coisas. Você não fez nada daquilo que você planejou na tua cabeça, que você ia concluir no dia. Isso. Sabe? Porque a gente faz isso. O bebê, ele faz uma soneca de manhã, ele faz uma soneca de tarde, então nessa soneca eu vou fazer não sei o quê, nessa soneca eu vou fazer aquele outro. E aí a soneca que era de 1 hora nesse dia foi de 25 minutos, e aí você parou na metade, e aí você não fez nem a outra coisa. Frustração, quer dizer, deve ser talvez... 5ª frustração e aquilo do dia. Vai acumulando. E frustração em cima de frustração gera estresse também, gera cortisol e tudo isso vai aumentando, né? Essa exaustão. O cérebro da mãe vive em estado de alerta, né? Vive mesmo. Dia e noite, né? Dia e noite. Porque às vezes acontece alguma coisa. Gente, eu lembro, olha que tá me vindo aqui. Eu lembro de uma vez, eu tá acordando desesperada, né? Quando eu tava nesse looping aí. O Rafael, ele entrou nesse looping de acordar de 1 em 1 hora, gente, com 8 meses. Você acredita? Lá pra frente. Foi lá pra frente. Já era pra estar, teoricamente... Dormindo mais, né? 8 meses foi o pico de piores noites, assim, sabe? Então, tipo assim, não era, ele já comia, ele não precisava daquilo, entendeu? E eu também entrei nessa pilha. E eu lembro que eu tava nessa pilha, assim, e um dia eu acordei, assim, precisa mamar, e não sei o quê. Vocês já viram uns vídeos, assim, na internet? Do tipo, a mãe fantasiando mesmo uma situação. Eu lembro que eu imaginava ele chorando,
Eu olhava pro travesseiro, eu pegava o travesseiro, eu Tava delirando. delirando. Aí eu lembro que o criança Guilherme quieta, dormindo, o Rafael quer dormir no Guilherme. Mariana, o que foi? Aí eu, tipo, não conseguia nem responder. Porque você tá pirada, assim, na situação, assim. Imagina o nível de estresse que você tá, né? Mas, O cérebro enfim, tá sempre ali saiu, avisando, né, avisando. disso. Mas eu acho que sair disso, eu não sei nem se a palavra é sair disso. Porque assim, a gente tá dando os exemplos aqui da criança pequena e tal, e eu tava pensando aqui que esses dias atrás, a gente tava no carro, os 5, e eu virei pro meu marido e falei assim, você tem noção que agora a gente não precisa mais sair de casa com uma fralda, uma bolsa cheia de fralda e troca de roupa? E que eu também não me preocupo mais se a minha blusa eu vou conseguir amamentar? É. Então, tipo assim, nesse estágio, são 7 anos maternando, o caçula tá com 3, que eu comecei a conseguir perceber, não é que tipo que eu saí disso, que eu não tenho mais essa exaustão, que não existe mais essas situações exaustivas e que o meu cérebro não vive mais em estado de alerta. Eu acho que mudou o cenário. Talvez a rotina um pouco menos. Qual seria a palavra? Porque a rotina com o bebê, com o recém-nascido, ela é muito, muito assim, ó, toda hora, sabe? Como eu já tenho Dá uma alguns espaçada espaços, maior agora, né? num momento eles estão brincando entre eles, então eu consigo parar, respirar, olhar ao meu redor. Eu acho que foi nesse momento que eu conseguia perceber que sim, que eu me sinto sobrecarregada, que eu me sinto exausta, mas que eu posso pedir socorro, que eu posso pedir ajuda, que eu consigo de repente conversar com eles. Eu acho que a situação para a mãe, não sei, espero estar errada, mas eu acho que não tem essa trégua. Mas é o conhecimento, a noção de que, viu, se eu não parar, eu vou pifar. Posso pifar? Não. Não tem. Então vamos dar né, uma a mãe não pode paradinha. nem morrer, a mãe não tem direito nem de morrer. Não pode. Não tem de ficar doente. É duro, é isso E aí. outra coisa que a gente tava conversando também, né? Quando sai mesmo da rotina, né? Quando você planeja uma coisa para sua semana e daí alguma coisa sai fora do controle, isso daí também. Gente do céu, como isso daí traz uma exaustão maior ainda. Que foi o caso, por exemplo, que a gente estava conversando, que na semana passada eu estava contando para elas que saiu uma situação ali da rotina, então eu tive que fazer muitas outras coisas fora do planejado, então eu já me cansei muito, estava muito cansada, e depois, na hora que acabou o dia que eu estava exausta, eu tinha o Léo para ficar com ele, para brincar e com aquela energia. Sobrando. Tava com muita energia. E geralmente eu também ainda consigo dar minha energia e brincar mesmo cansada. Mas aquele dia eu tava assim que eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho energia. Dá. Ainda eu tentei, eu levantei, porque ele ficava me puxando, eu levantei, dei uns pulinhos assim com ele. Só que daí eu sentei no chão e Rindo falei, de desespero. filho, hoje a mãe tá muito cansada. E daí ele vinha atrás de mim, daí ele tentava subir nas minhas costas. Eu falei, pode subir, mas só me deixa aqui sentada. É. Nossa, é aquela hora que o filho sobe com a cabeça, desce, Você né? só deixa, você só E fica faz ali, ó. aquela cambalhota aqui, assim, ó. Você já viu? Ainda não. Ai, gente, comigo acontece assim. Achei frequente. Vem aqui, só ver que aí o outro também aprendeu, o pequeno já aprendeu também. Lógico. Eu falo, pelo amor de Deus. E aí é cachorro, enfim, né? É isso, gente. Mãe de pet também, E tá né? tudo normal, né? Tá tudo certo, é isso. É assim que a gente segue, gente. É assim que a gente Com a segue. saúde E mental. aí é aí que vem a pergunta. Vocês acham que mesmo a gente sabendo de tudo isso, as mães acabam falando pouco sobre isso? Tipo assim, ainda rola tipo assim, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu não tô dando conta de tudo. Eu acho que rola super. Eu acho que, assim, no começo, até eu, sabe, eu tinha essa coisa comigo mesmo, que eu falava assim, nossa, não, eu sou a mãe, eu tenho que fazer, e tipo, não posso não dar conta, eu tenho que dar conta. É meu filho, né? Então você tem que dar conta. E outra pessoa fala, se você precisar de alguma coisa, você fala assim, tá tudo bem, mas tipo, não tá tudo bem.
Você tá cansado, você tá precisando de ajuda. Você só ainda não tá conseguindo entender isso, ainda não conseguiu processar tudo isso e ainda não está conseguindo, ainda não tá no processo ali de pedir pra alguém te ajudar. Não se deu a permissão de não pedir se deu, ajuda, porque é a gente que tem que se permitir pedir Exato. ajuda. E nesse começo também, eu falo assim, por experiência, né, por uma coisa que aconteceu comigo. No começo, quando o Léo chegou, eu tinha muito aquela coisa assim de é meu filho, eu quero ele pra mim, tem que ficar comigo, eu vou ficar grudada nele. Mesmo que eu tava cansada, eu queria ele grudado em mim. Eu não queria dar ele pra outra pessoa, sabe? Então eu tive isso. Era uma coisa assim que, tipo, se alguém tirasse ele de mim, eu sentia que, tipo assim, nossa, será que eu não tô sendo suficiente? Outra pessoa Olha vai pegar, só. sabe? É um sentimento doido, é um sentimento doido. Só que é tudo novo mesmo. Aí depois chega na etapa que você fala assim, pode pegar. Quer pegar um pouquinho? É isso, gente. São fases e a gente precisa passar por todas essas fases. A gente precisa se entender no meio de todas essas fases, sabe? E é o tentar olhar pra gente mesmo. Por mais que você esteja cansada, chega ali no final do dia e tenta, né, fazer uma análise mesmo do seu dia e olhar, falar assim, nossa, será que hoje eu pedir ajuda? Será que não seria melhor? Eu não estaria um pouquinho mais leve se eu tivesse pedido isso daqui pro meu marido? Se ao invés de eu fazer isso daqui, ó, mesmo cansada, que eu não tava mais aguentando, se eu tivesse pedido ajuda, não seria melhor? Sim. Então, assim, é o pedir ajuda, gente. E às vezes comigo funciona muito trocar ideia, né? Eu já entendi também que o meu perfil psicológico é externar. Né? Então, às vezes eu tô com um zilhão de coisas aqui, eu não consigo desmembrar essas situações. E aí, quando eu falo com alguém, eu mesma entendo as situações. Se organiza. Né? Exato. Então, assim, e tem pessoas que têm esse perfil e tem pessoas que têm o perfil inverso, né? Se eu falar, eu vou me cansar mais, porque eu não quero externar. Eu prefiro... Eu sou mais introspectiva, então tudo bem, né? Cada um tem a sua. Mas eu já entendi que é isso. Então, às vezes, quando eu tô me sentindo meio confusa, meio assim, sem entender as situações, eu vou trocar ideia. Eu troco ideia com o Guilherme, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã, eu começo a verbalizar e eu mesmo vou achando situações ou peço, tipo assim, tá, eu não sei o que fazer, tipo, né? Aí a pessoa, por que você não faz dessa forma, então? Por que em vez de deixar os cachorros aqui, porque que nem eu tenho 3 cachorros deficientes, né, em casa. Então, assim, é muito cuidado que tem que ter com eles também. Crianças. São 5 crianças em casa. E uma das situações, assim, que eu me lembro de ter entrado em parafuso também foi depois do nascimento do Vitor, que eu me vi com 5, né? E cuidados, e a minha cachorrinha do meio, a Amora, ela é paraplégica, né? E ela usa fraldinha. E ela tava num pico de cistites recorrentes, porque os cachorrinhos paraplégicos geralmente têm cistite, e aí ela tomava os remedinhos por causa da cistite e dava diarreia. Então era o dia inteiro trocando fralda de cachorro e de criança, e criança mamando, e o outro mais velho, e a outra que é cega, não enxerga, passa por cima da diarreia da outra. E tem, tipo assim, caos total, assim. Caos total. E várias vezes eu entrei em parafuso, assim. Teve um dia que eu por várias vezes, limpa, sem parar, assim, por conta de toda essa situação que acontece na minha casa, né? Porque cada um tem a sua situação, né? Em casa tem essa questão dos cuidados com os 5 aí, né? Eu tava nos picos de estresse mesmo, e eu lembro que eu queria chorar, mas tava os 5 olhando pra minha cara. Eu quero chorar, mas não tenho tempo. Tem que anotar na agenda o horário de chorar. Eu lembro que eu peguei o celular. Ah lá, foi anotar na agenda. E eu queria só falar, né? E eu sozinha em casa, naquela confusão, não sei o que, eu peguei o celular e comecei a escrever pro meu marido assim, ó, Guilherme, olha só hoje eu já fiz, e eles falando comigo, eu escrevendo. A hora que eu parei pra ler, eu tinha escrito um texto desse tamanho, de 1 zilhão de coisas que eu tinha feito, e terminei a mensagem escrevendo assim, e são só 9 horas da manhã.
E mandei pra ele chorando. Tipo assim, o que ele podia fazer, entendeu? Nada, porque ele tava trabalhando, entendeu? Ele não podia fazer nada. Mas você Só que eu precisava. precisava falar Aham. tudo aquilo que ficava, uma doideira, assim, todo dia, assim. Graças a Deus que a minha cachorrinha saiu desse looping de hoje já tá de novo. Já Com voltou, cistite lógico. de novo, mas assim, foi uma época muito, muito, muito intensa. Foram meses do Vitor engatinhando. Então, tipo assim, Vitor engatinhava a cachorrinha com cistite e diarreia, e a outra que não enxerga, que passa por cima, o bebê que engatinha, o outro que chama e também quer mamar, o outro que também só. Enfim. Era uma doideira. E, tipo assim, e às vezes, o que eu queria passar aqui com essa história é externar, né? De repente, reconhecer o seu perfil. Eu gosto de falar, né? Não é que eu gosto de falar, se eu falo, eu me sinto mais leve, ou se eu falo, me pesa mais, porque pode ser. Às vezes, se eu falo, me pesa mais, uma boa saída é escrever. Vocês sabiam disso? Eu escrevo. Você escreve? Eu escrevo. Ah, então. É tipo assim, pegar o papel e escrever. Ai, minha mãe não tem tempo para escrever. Não, não tem. Mas se de repente você achar um tempinho no meio da noite aí, ou antes de dormir, sei lá, né? Pegar qualquer folha e escrever os sentimentos, nem que for para rasgar e jogar fora. Mas escrever, porque aí quem não quer falar, exteriorizar, né? O escrever também é introspecção e é também definir situações com você mesma, né? Então, essa é uma boa dica, assim, 2 boas saídas, assim, né? Pra gente, sei lá, encontrar soluções, né? É até uma coisa que você trouxe no começo, né? Porque eu falei com a minha amiga. Eu acho que essa troca, né? Lógico que se você tá num acompanhamento psicológico, né? Fazendo uma psicoterapia, alguma coisa assim, você vai tendo um conhecimento maior da situação. Mas às vezes numa troca com uma amiga, ela te dá uma sugestão. Ah, mas aqui em casa eu fiz assim E funcionou. e funcionou. Por que você não tenta? Né? Ah, mas porque aqui em casa, sei lá, eu amamento uma vez e depois, na segunda vez, o meu marido pega e dá a mamadeira ou dá o meu leite, não, sei lá, X, entendeu? Aí, de repente, você fala assim, existe alternativa. Posso tentar. Eu não preciso só eu levantar e pôr no... Ah, mas porque ele só mama peito. Beleza, tira o seu leite. X, tá? N, qualquer questão que ou seja. às vezes, que nem no meu caso lá, tipo assim, não precisava mamar desse jeito, né? Naquela situação, não fazia sentido. Sim, mas aquilo. hoje eu vejo o Pedro, meu mais velho, ele, assim, eu amamentei todos os livros de demanda, mamaram por muito tempo, mas o Pedro, por, sei lá, mais de 1 ano, é que a gente já trouxe isso, essa questão da privação do sono. Hoje eu sinto a privação do sono, 7 anos depois, porque são 7 anos sem dormir. Mas no começo, só com o Pedro, eu não senti o peso da privação do sono. Eu acho que eu tava muito preparada psicologicamente para isso, não sei, mas eu não senti tão forte. Mas eu me perguntava como que cabe tanto leite, que a cada 1 hora e 15 acorda e vem pro peito. Hoje eu entendo que não era leite, era sucção não nutritiva. Às vezes, né? muita parte do tempo era isso. É, com porque certeza. como que mama 40 minutos, dorme 1 hora e 15 e mama mais 40 minutos? Isso Imagina, não vai tem, entendeu? Não mamar precisa quanto, de né? tanto leite. O meu acontecia às vezes do Léo vir pro peito só, tipo, 10 minutinhos. E apagar, só precisava daquele que aí é onde exato. muitas vezes entra uma chupeta pra criança e tal. Isso. E que hoje eu entendo que eu podia lá atrás ter tentado alguma coisa. Ter tentado, de repente, uma chupeta, Mas é sei isso, lá. vem o medo da gente Márcio, errar. vai lá e tenta ninar ele. Tenta pegar ele e ninar, sei lá, uns 15 minutos. Se ele chorar muito, eu vou. Mas eu tinha na minha cabeça aquela coisa do bebê recém-nascido e daquelas decisões rápidas, né, e novas. Eu nunca pensei, tipo assim, eu pensava, bom, se ele não acordou com o choro e não levantou agora que eu levantei, então deixa que eu já resolvo, ele tá dormindo. E aí todas as vezes eu. Nunca partiu de mim, de repente, falar assim, viu, tô muito cansada, vamos tentar essa noite? Pois é, né? Igual hoje, 7 anos depois, às vezes eu falo, as crianças ainda querem que eu deite com elas pra dormir. Tem dia que eu falo pra ele, hoje eu tô exausta, vai você. O que acontece? Eles relutam. Ah, então eu quero história, então eu quero não sei o quê, então eu quero 3 histórias, então eu quero água, então eu quero outra água, porque essa água tá quente, porque essa tá muito gelada, porque agora eu preciso de xixi, porque não sei o quê. E fica. E vai no quarto e me chama, e aí eu vou dormir aqui com você, e sobe comigo na cama. Não, vai lá, papai tá lendo história. E dorme.
É Às mais vezes, cansativo pra ele, demora um pouco mais, mas é uma forma de eu descansar um dia. Sim. E se eu insistir nessa tecla, se eu bater nessa tecla, dia sim, dia não. Um dia cada um. Logo, eles estão dormindo rapidinho com ele também. com certeza. Mas são Às situações... vezes falta muito a gente soltar, né? São situações que a corda, né? gente acha que a gente tem que ficar... Aquela corda tá arrancando a nossa pele e a gente não acha que não pode soltar. Que não tem uma outra corda mais frouxa pra gente se agarrar. Porque não é soltar a corda, tipo assim, se vira, vão dormir sozinho, vão cuidar da sua vida. Não é. É passar o bastão pra outra pessoa que tem a mesma responsabilidade, o mesmo amor, o mesmo cuidado. Sim. Né? E é difícil nesse começo mesmo, né? Porque qualquer coisa que muda é difícil pra eles, mas só que eles se adaptam rápido. Sim. Eu falo assim por experiência também, um outro ponto, mas por exemplo assim, na cadeirinha, vou dar um exemplo, a cadeirinha do carro. Quando eu comecei a colocar o Léo na cadeirinha, gente, ele esgoelava, ele não queria ficar de jeito nenhum. Hoje em dia, eu coloco ele no banco de trás e falo assim, senta na sua cadeirinha. É tão bonitinho, ele vai lá, ele já coloca a perninha, já vai subir, ele senta. E tipo assim, ele tem 1 ano e 8 meses e tipo, agora ele O já Fê também sabe. sobe sozinho. É muito fofinho. E eu fico lembrando sempre que ele vai subir, eu fico lembrando daquela imagem, sabe? Daquele... Meu Deus, quando que eu vou conseguir dirigir sem ser com a criança gritando? Batendo nele, de tanto que ele chorava. Tem esse livro, né, que eu gosto muito da Rafaela Carvalho, 60 Dias de Neblina, que é a forma como ela se refere ao período do puerpério, que ela fala que parece que tem uma névoa, mesmo uma neblina a gente não enxerga. Não são 60 dias, né? São muitos outros dias. Mas acho que essa sensação a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Então, por isso que eu acho que essa troca, né? Como foi aí na sua casa? O que você fez? O que você faria nessa situação? Você lembra quando seu filho era menor? Eu acho que vai aumentando o nosso repertório, vai abrindo oportunidades, vai, clareando mesmo, e também, sabe uma coisa que é interessante? É achar a nossa turma, né? A nossa tribinho lá também, porque às vezes tem mães que não pensam, os pensamentos são um pouco divergentes, sim. né? E aí, tipo assim, poxa, com essa mãe eu me conecto e é o rumo que eu curto seguir, né? Então, tentar achar a turminha, né? As mães que tem ali, né? Um maternar parecido com o seu. Né? Lógico. Porque, gente, cada um tem o seu e a gente não tem que impor o maternar pra ninguém, né? Isso a gente sabe. Mas achar, né? Tipo assim, poxa, né? Eu sempre trago que a Débora foi a minha inspiração, né? E tipo... E aí, da Débora, eu trouxe pra mim, né? Daí, hoje, a gente já tá nessa troca, nós três. Porque hoje a gente já chegou, né, nisso. Mas a Dé que começou, né? Puxei a fila. E aí, eu tenho a Dé e tenho a Carolina, que é uma outra amiga que também começou bem mais cedo. Os filhos até mais velhos que os seus. E que eu também tenho ela como inspiração. Então, assim, aí a gente acha as mães que a gente... Poxa, olha, era desse jeito que eu acho legal, né? Então, mas vamos tudo na vida. também. A gente tem referência pra tudo. Não tem a referência de estilo. Eu gosto de me vestir que nem a fulana. Eu gosto de ouvir esse tipo de música. Eu gosto de, sei lá, assistir esse tipo de filme. Você se identifica com... Né? Tudo você precisa ter uma identificação. Por que no maternar não? Você não vai fazer isso sozinha. E se você tem uma identificação, por que a partir daquela identificação você vai tentar implementar sozinha? E tipo assim, isso é tão saudável, é saudável quando casa, né? Quando não é uma maternidade imposta, é isso que eu tô querendo dizer, né? Faz bem para a saúde mental da mãe trazer essa troca produtiva, que tem acolhimento, que tem empatia, que não né? É uma competição, né? De uma querendo ser melhor do que a outra. Que é aquela coisa de amizade mesmo, de não, a gente tá junto. A gente tá junto nessa, ninguém tá tentando ser a mãe perfeita, a gente só tá tentando, né, ser melhor a cada dia para os nossos filhos. E eu acho que é trazer isso também, né? O quanto a pressão de ser a mãe perfeita atrapalha hoje em dia na nossa saúde emocional. O quanto isso daí pesa hoje em dia, né? Nessa sociedade toda, nesse Instagram. Mas que a gente olha, vê gente, eu muita queria coisa trazer assim, uma de coisa perfeição. aqui. Eu queria trazer uma coisa aqui que me ocorreu, que eu acho tão importante. Não só a pressão de ser a mãe perfeita, mas às vezes, hoje a gente ouviu isso, sobre, às vezes, a gente ser interpretada como mãe perfeita. Nós não estamos aqui fazendo esse trabalho. Às vezes parece que a gente é a mãe perfeita, né? E a gente é.
Lógico que não. Nós E eu estamos falo- passando perrengue pra caramba. Exatamente. E estamos lutando pra dar o nosso melhor. E eu tô até emocionada de falar isso, porque às vezes parece que a gente é e a gente não quer ser isso, gente. A gente não quer parecer que a gente sabe que isso, que aquilo, não. A gente quer acolher mesmo, quer dizer, tipo, às vezes pode parecer isso e, tipo, não interpretem assim. O nosso posicionamento, porque não é essa interpretação que a gente queria trazer, sabe? Que você perguntou se né, vocês acham que ainda fala-se pouco, né, sobre isso e tal, e a Ana falou que acho que sim e tal. Eu pensei aqui, né, eu falei, eu acho que hoje, graças a Deus, já se fala muito mais do que se falava. Sim. Porque eu não tive uma referência de, tipo assim, de repente, sei lá, minha mãe, minhas tias falando, porque pede ajuda, porque isso, porque aquilo. Não que nunca me ofereceram ajuda, mas de incentivar igual a gente se incentiva enquanto amigas. Sim, né? porque na Porque época elas não delas... tiveram, elas não. tiveram que passar sozinha Sim. e dar conta. E era isso mesmo, né? Então assim, a gente vai entendendo o que é isso. Quantas vezes a gente não ouve, nossa, mas você tá reclamando? Na minha época não tinha nem máquina de lavar. Na minha época a fralda era de pano. Fralda de pano. Enfim, então, e assim, era bem mais intenso mesmo, você Exato, pensa. exato. Porque a minha avó fazia comida com o fulaninho na bacia e balançando a bacia com o pé, entendeu? Lógico, a gente sabe que a gente tá numa posição melhor do que as nossas, né, antepassadas. Mas eu acho que ainda já se fala mais, graças a Deus, existem canais, né? O nosso canal é um desse. Mas eu acho que ainda se fala menos do que poderíamos estar falando, porque muita gente ainda opta por quê? Pela vida mascarada, pela vida perfeita. Por mostrar isso. E aí acaba intimidando, eu acho, outras mães a falarem, tipo assim, nossa, mas como que ela tá no supermercado com as crianças no carrinho lindas e maravilhosas e o meu tá segurando no carrinho vindo arrastado pelo chão? Uma amiga me falou essa semana assim, nossa, eu vejo lá 5 horas da manhã, você já meditou, já fez exercício, não sei o que. Eu pensei, como que dá conta? Eu virei e falei assim, viu, e você acha que eu tô dando conta? Falei pra ela. Eu tô sem dormir essa semana. Foi pra dar conta de prova que eu tinha que ter. Porque eu sei que e isso tipo vai me assim, fazer bem. tudo bem, só que, tipo, eu tô cansada pra caramba. Não é que eu tô dando conta, assim, nossa, A vou gente colocar vai mais trocando coisa. os pratinhos. Vai trocando os pratinhos, E outra gente. coisa que eu queria trazer, que é super importante a gente falar, porque hoje, gente, a gente estava conversando sobre isso e discutimos um pouco o tema antes da gente começar, né? E uma das coisas que a gente falou foi sobre quando a mãe tá nessa exaustão, quando a saúde mental aí, materna tá um pouco desafiadora, né? O papel é tirar as coisas, porque às vezes a gente escuta um conselho ou outro, até do médico, né? O que você precisa é fazer exercício físico. O que você precisa é meditar. O que você precisa, né? Às vezes até a gente acaba falando, mas quando senta com a mãe que está nessa situação, o que precisa, na verdade, não é colocar, não é verdade? É tirar. Né? Então, tipo assim, o que é que você está fazendo tudo nesse dia? Vamos ver o que dá para tirar do seu dia? Primeiro, vamos começar a tirar. Daí você vê, daqui um tempo, 1, 2, 3 meses, depois que tirou tais coisas, se você consegue encaixar uma meditação para que seu pensamento flua melhor, seu sono seja mais aproveitado. Você precisa de exercício físico. Isso, exercício físico para liberar endorfina, isso você aqui. precisa de remédio controlado. Cara, tudo ajuda, tá? Mas, de repente, talvez, você só precise de uma noite boa de sono. Exato. Só, entre muitas aspas, porque, cara, é o mais difícil. É muito mais fácil, sei lá, pegar uma receita médica e comprar um remédio controlado e dar uma segurada naquela situação do que conseguir se organizar pra dormir uma noite inteira. E, às vezes, a gente vai no médico ou, né, e coloca, olha, eu tô assim, assim, assim. O médico, ele não tá enxergando a sua situação Ele tá como vendo um o sintoma todo. que você tá Ele descrevendo. tá vendo isso aí. Agora, ele não tá vendo como é que é a sua rotina ali no maternar. Porque, assim, o maternar, gente, não é um trabalho, não é verdade? Que é visto pela sociedade. Sim. Então, por que eu vou perguntar sobre isso se você não tá fazendo mais do que sobre a obrigação? Isso. Eu não tenho o que falar sobre isso. E é aí que serve essa troca aqui nossa, entendeu? É nós que temos que observar que realmente essa
saúde emocional tem que ser olhada pelos tantos afazeres que a gente tem e que são invisíveis, até mesmo pra gente. Então vai lá, anota e vê. Principalmente pra gente. Porque se a gente pra conseguisse enxergar com clareza, eu tenho certeza que a gente não se permitiria chegar nisso. E cadê a clareza? Então, Tudo aí, isso. ó, tá da neblina do porpério, no Isso. começo. E a gente tende, ao invés de desanuviar essa neblina, a gente tende a potencializar ela, porque vai se afundando, vai começando a ficar estressada, brava, mal-humorada, e esperando que o outro ofereça ajuda, esperando que o outro perceba a situação, sem conseguir pedir, porque se eu pedir é porque eu sou incompetente, eu sou incapaz. Então eu não posso E também pedir, não o filho é meu. consegue, e também não consegue discernimento formatar pra isso. É. Formatar a melhor forma de pedir. Por quê? Porque você não consegue pensar com clareza. Porque um cérebro em exaustão não consegue formatar os pensamentos, as decisões com clareza, no macro, né? Não consegue. É tudo ali no micro, entendeu? É tudo ali no que tá acontecendo agora. Então, às vezes, trocar uma ideia mesmo é outra pessoa que vê, né? E fala, olha, e se você fizer dessa forma? E se em vez de você... no meu caso, se em vez dos cachorros ficarem aqui, eles ficarem aqui, né? E talvez você consiga um ambiente mais controlado, fora do nenê que engatinha. Um exemplo. Eu não conseguia nem visualizar isso. Sim, é só separar o ambiente. É só né? separar ali, naquele momento onde acontece os picos de caos. Sim. Era aí, sabe? Sim, então, tipo... às vezes, trocar ideia e também enxergar mesmo que a gente... Enxergar que a gente não enxerga. Tipo, aceitar, sabe? Aceitar que não gente enxerga. vai enxergar. É isso. Acho que esse episódio traz muito isso. A aceitação dos sentimentos e da exaustão mesmo que geram tantos afazeres invisíveis. Eu acho que não dá pra falar que não vai ser assim, que você não vai se sentir culpada, sobrecarregada, exausta, incapaz, porque eu acho que, não sei, pra mim isso vem no combo, sabe? Sai com a placenta, sai tudo junto, sai a sua, sei lá, a sua confiança, a sua autoestima, vai tudo junto e você começa a reconstruir isso. A hora que você percebe o seu bebê crescendo, ficando bem, não, eu tô conseguindo cuidar, eu consigo. E parece que isso entra num looping de provação pra si mesma. Não, então eu consigo, eu posso, eu faço, eu sou capaz. Bom, era pra ele estar fazendo, era pra ela estar fazendo, era pra estar me ajudando, não tá? Então eu não vou pedir, porque se não tá, talvez acho que era porque era pra eu fazer, sabe? Eu acho que, sei lá, talvez exista alguma alma assim muito evoluída que recebeu a criança e conseguiu administrar tudo e organizar tudo. Não sei. Eu acho que, via de regra, a gente entra mesmo em parafuso, entra aí numa névoa mesmo. Mas. Porque porque é uma descarga hormonal É, mesmo que muda a gente tudo, tem que muda. se regularizar ali, né? Sei lá, o corpo tá aprendendo a lidar com tudo isso, essa descarga de hormônios, essa descarga de emoções. Mas eu não sei, eu sinto que assim, vocês falam, né? A Débora é a que estudou tudo, estudou o parto, estudou a amamentação, estudou não sei o quê. Mas eu, sei lá, eu sinto que eu não estudei, ou não pensei que eu precisava dessa informação, ou não recebi essa informação de tipo assim, e o puerpério? Como que você vai fazer? Como que você vai organizar a sua rotina? Na minha cabeça era isso. Eu escolhi maternar, eu escolhi sair do meu trabalho, eu escolhi ser mãe em tempo integral, então eu vou cuidar. E a hora que eu estiver cansado, o que que eu faço? Pra onde eu corro? Com quem que eu falo? Mas Eu você não- sabia que você ia estar cansada do jeito que... Não, a então gente eu não não tinha sabe essa informação, isso. Porque Mas você não vai então- trabalhar fora, você só vai ficar em casa cuidando do seu filho, então... Então, mas aí é nesse ponto. Tipo assim, será que tinha alguma coisa que teria como eu ter sabido antes pra de repente não passar por isso? Pra ter reconhecido que o meu ponto ali, o meu limite estava chegando? Alguém podia ter me dito alguma coisa antes, ou eu podia ter buscado essa informação Onde que a antes? gente aprende, essa né? clareza. O BoraCast. É isso que eu tô aqui pensando. É de verdade, porque, gente, olha, a gente tá recebendo um monte de direct, né? Agradecendo, né? Falando Maravilhosos, quanto é assim, importante. o quanto é importante. Você não tem noção o quanto esse episódio foi importante pra mim, né? Então, cada episódio é importante para uma certa situação, alguma mãe que tá passando. Então, assim, a gente sabe que
a gente está recebendo alguns relatos, né? Mas mesmo que ajude uma, já estamos fazendo, né, o nosso papel aqui, né? Então é isso, assim. E eu acho que a gente deve falar também hoje, né, no mundo de rede social que a gente vive, da não comparação. E eu acho que você não deve se comparar com com ninguém. Nem com a gente aqui, que a gente está te contando tudo isso, para alguém, por exemplo, que nem é mãe aí, pode ser que você não passe por nada do que a gente passou. É verdade. Entendeu? Pode ser que o seu maternar seja incrivelmente leve, perfeito, Tomara do começo que ao seja. fim. Pode ser que você seja uma privilegiada, entendeu? Sim. Mas só que a gente precisa falar dessa não comparação, por quê? Porque hoje em dia eu vivo muito ali também, né, Instagram e tudo mais, e por muitas vezes a gente vê aquela blogueira lá, aquela influencer postando, nossa, é tudo maravilhoso, todo mundo sorrindo, só que você não sabe também o que acontece na hora que desliga a câmera. E é o que eu falo também no meu Instagram sempre, eu busco sempre falar, eu falo, gente, o Léo, ele faz birra, ele é maravilhoso, ele sorri o tempo inteiro, ele dá as risadonas, as gargalhadas dele, ele é mesmo um menino maravilhoso, abençoado, eu falo que ele é diferente, ele tem um brilho ali, uma luz que, nossa senhora, né? Só que ele tem os momentos dele de choro, de birra, de querer se jogar também, Ele de é ser bravo. E aí, tipo sabe? assim, Só que isso daí- ninguém mostra. Só que também, Mas, como é gente, que quem você quer vai... ver? Quem quer ver? Você vai Não. acudir a criança. Não, né? não é nem que ninguém quer ver. Você não vai você não catar o vai ver. celular. Você não vai expor a criança. Expor isso. entendeu? É isso que eu sempre falo. Eu falo, gente, também acontece isso, só que eu não consigo filmar. É, Porque como ele e tá você lá vai chorando, acudir o gritando, negócio, você você tá vai ali colher. Exato. Eu não vou estar filmando. Olha aqui, meu filho tá chorando. Não dá. Exato, você tá É aprendendo, isso. você tá. Eu acho que isso é lidando bem com o legal falar emocional mesmo, dele. né, Naná? Sim, É com simplesmente certeza. não tenha. Mas, gente, eu acho não que tem todo os perrengues, porque nos perrengues a galera tá A gente tentando tá resolver os resolvendo. perrengues. A gente É tá isso. resolvendo. Exato. É isso. Então, tipo assim, que nem eu tô A postando, vida que a gente não eu tô posta, não postando trabalhando, a hora né? da meditação, a hora do exercício, porque é nessa hora que a gente tem sanidade mental ali pra Porque a casa tá dormindo. pra você tá filmar, sozinha. pra divulgar. Mas é a hora que eu tô exausta, morrendo de sono, eu não vou acatar o negócio pra filmar. E eu acho porque eu que nem você consigo tá pensar exausta, nisso. Você tá exausta, você vai ficar assim, gente. Não dá. E aí isso é legal. E assim como nós, né, que a gente tá nessa situação de divulgação e de conteúdo aí, é legal a gente botar isso, né? Porque assim como nós, todas as outras pessoas da rede estão nessa. Então, tipo assim, mano, é só o que tá ali é o legal, né? Todo o resto pode não estar 100%, é a vida real, né? É a vida real, meu. Exato. Não é, porque perrengue, você está postando o bonitinho ali, né? O alegre, E, tipo que assim, você tá contando uma mentira. É Não, banho, aquilo também é real. é convencer pro banho, é convencer pra se trocar, convencer pra ir pra escola, é convencer pra escovar o dente, é convencer pra dormir. Tudo o mesmo esquema, tenho certeza, de todo sim, mundo. gente. Convencer. É um eterno convencer. Eu tô nessa fase Agora aí, então, já faz um tempo. agora me diz, o convencer, todas as atitudes do dia, cansa ou não cansa? Quem faz isso todo dia? Muito. Porque eu me vejo, eu penso várias vezes assim, agora eu vou ter que convencer tal coisa. Porque assim, ou a gente obriga e fala, faça, não sei das quantas, e estressa, ou a gente vai na base do convencimento. Mas quantas vezes, que nem no meu caso, hoje eu já fico o período da manhã sem as crianças, né, por conta de escola, fico só à tarde com eles, só que muitas vezes eu não concluo o que eu precisava concluir de manhã, arrasta um pouco pra tarde, e tá daquela loucura, e começa a chegar final de tarde, eu sei que meu marido vai chegar, tem dia que eu falo assim, nossa, hoje eu vou só até a janta, ou hoje eu vou só até o banho. Ele entra em casa e eu falo, ó, hoje o banho é seu. Não tenho condição. Ah, mas não é só levar as 3 crianças felizes, sorridentes pro banho, com o brinquedinho, com o dinossauro azul, com a boneca... Não é, gente. Não é. Não, é todo porque dia, galera, é hora do banho, convencer, mas agora não. Mas ir agora pra sim. escola, e aí você tem 3, né? Eu agora tô com 2 na escola também. Então, tipo assim, é arrumar os 2, é trocar, porque a roupa tá suja, tem que trocar pra ir pra escola, tem que trocar a fralda, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, gente, é um trampo. Tem que fazer as atividades, né? Fazer o que precisa ser feito.
Mas para fazer o que precisa ser feito, Gente, o que tem de obstáculo no tem meio? o tempo anterior para isso. E tipo, gente, isso é tudo Sabe, no gente, mental nosso. Eu acho que dentro da nossa cabeça é um eterno assim, ó. O problema não é matar o leão do dia e desviar das antas. Meu, é assim, ó. É, cara. o tempo inteiro Parece que assim, ó, não, amanhã eu vou deixar separado aqui, sei lá, segunda-feira, domingo, 8 horas da noite, eu vou separar a roupa. de amanhã cedo, porque essa semana vai fluir. Tá bom, vou lá, pego a camiseta do uniforme, olha a previsão do tempo, short ou calça? Short. Hoje. Agora eu vou pegar a meia, que tem educação física. Gente, cadê o tênis? Cadê o tênis? Gente, não é possível, o tênis estava aqui, achei, mas só tem um pé. Tipo assim, Ai, Débora, é bem assim mesmo. gente, Mas cadê o outro pé? gente, ele entrou em casa com Não os dois. acho o pé. Vai de chinelo, por exemplo. É assim. Aí a criança, aí você deixa a criança na escola, volta pra casa, o que magicamente aparece? O tênis. O pé do tênis. É. E tava embaixo do sofá, não sei das quantas. Então, é assim. e aí o o que Léo vem na chegou nossa numa cabeça? fase também agora, uns tempos atrás, de esconder as coisas, né? pronto. Então eu pegava chave de carro, daí ele tipo assim, em Gente, algum terrível. lugar. Daí teve um dia que a minha mãe falou, ela falou, Nayara, ainda bem que eu vi. Porque ele pegou a chave do carro e ele escondeu assim, ó, dentro do negócio do botijão de gás. Não tem a capinha do Nunca botijão? mais ia aparecer. Colocou ali dentro, assim, ó, do negócio do botijão de gás, ali no buraquinho. Ela falou, ainda bem, eu vi ele guardando alguma coisa. Eu falei, o que você Vai ele lá colocou? Puxei a chave do carro. E aí numa situação dessa, que Perde a mãe- o dia. Você perde o dia e aí o quê? Culpa. Não é possível que eu não vi onde ele colocou esse tênis. Não é possível que eu não vi que ele tava com a chave Sim. do carro na mão. O que eu estava fazendo que eu não vi? Sim, gente, é muito doido. Milhões de saúde outras mental. coisas, mas... É. E, meu, isso Não, e isso é fora, saúde e mental fora pra as vezes saco. que fora as vezes que você quer planejar, que nem você falou assim, vou deixar as roupinhas escolhidas, né? Por várias vezes comigo acontece, né? Escolho as roupinhas, deixo dobradas duas, enquanto vou levar pro banho. Aí vai pro banho, a hora que sai do banho, eu não quero sua roupa. Rola isso. Ainda Até não o cheguei nessa pitiquinho, o fase. Os seus não têm pitiquinho tá uniforme, assim. né? Os meus têm é. uniforme, graças a Não, Deus. não quero essa roupa, eu quero outra. Então, tipo assim, aí vai escolher a roupa, sobe no guarda-roupa escolher. O pitiquinho, acho que agora já vê o mais velho, quer espelho, é fazer também. espelho. Aí ele fala assim, ó, uau, uau, não, mamãe, uau, uau, não. Ele não quer a camiseta do cachorro. E você fala, por que você não quer essa camiseta? É tão linda, filho. Tá aqui já. Mas Eu pra acho que é frente eu tudo. volto pra falar dessa parte. É tudo uma luta, gente. É tudo. E aí você vai comparar. Quando eu tava trabalhando fora, na agência, meu, é a mesma situação. Sim. Ah, porque o cliente precisa de um layout assim, assim, assado. Você vai lá, você faz o layout, você fala, meu, arrasei, olha esse layout, tá lindo. Ele vai aprovar, seguir o briefing, tá tudo certo, as cores que ele gosta, a marca tá bem aplicada, não sei o que, repente, chega no cliente. Não, Não gosto de azul, quero pensando. amarelo. Não, mas o azul, porque a sua linguagem é essa, a sua área é essa, combina. Não, mas eu quero amarelo. Uhum. Meu, é isso. É isso. E aí você Mudou vai tudo. gritar com o adulto É. porque ele quer amarelo. Por muitas vezes você vai simplesmente falar, meu, leva esse negócio amarelo. Isso. Ou você vai educadamente conversar e respirar fundo e falar, não, é isso, isso, isso. Só que com uma criança você vive essa situação 24/7. Uhum. É isso aí. Então, assim, mas eu também estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu também lidei com muitas coisas. Com certeza, todo mundo Mas- tem as suas. A questão é que na maternidade, o mesmo trabalho não tem a pausa. É essa que é a Exato, diferença. é o 24/7. Isso, porque, tipo assim, Eu não quando a consigo- gente sai, as mães mesmo, né? Quando a gente sai para trabalhar, tem o tempo do trabalho, a pausa do trabalho, volta pro trabalho, a pausa do trabalho. E aí, quando a gente tá ou em casa o tempo inteiro, talvez, né? Ou também trabalha fora, mas pensa, não tem a pausa, né? Não tem o... Às vezes, O quando café. vai trabalhar, vai pra pausa, né? Do Quantas do amigas que eu tenho que maternário, né? voltaram a trabalhar fora e falo, gente, é tipo day off, assim. Tá no escritório, meu day off. Sim, é isso aí. E não quer, e isso, pelo amor de Deus, não quer dizer que a pessoa não tá trabalhando, a pessoa tá rendendo muito, tá trabalhando pra caramba, entendeu? É. Mas tá sentindo que tá descansando. Sim, É surreal, né? Esse é o Porque lá, tema meu, do próximo, né? Episódio. Episódio. Voltaram ou É o não ao tema do trabalho. próximo. Exato. Entreguei o meu trampo, convenci o meu cliente de que amarelo não vai rolar, que precisa ser azul. Feito. Beijo. Muito bem, agora eu vou descer, vou tomar um café quente.
em silêncio, Quietinha. no máximo conversando com um adulto. Vou voltar, vou começar um outro trabalho. Com um risco, assim, baixíssimo de interrupção. É verdade. Gente, Com começo, meio e fim. com começo, tal, meio e fim, sabe? Você Ou consegue, tipo assim, meu, deu a hora, hoje eu não posso fazer hora extra, então eu vou embora, amanhã eu chego, finalizo isso em 40 minutos, vai estar no prazo. Sim. Ô, gente, e agora, fazendo esse adendo aí também, nessa interrupção que você falou, o Léo tá na fase do mamãe. Mamãe. Ah, eu vi que você postou. Mamãe. Gente, Mamãe. 24 É. horas por dia, só que tá dormindo, né? Mas capaz de chamar dormindo ainda. Mamãe. E daí você fala, oi. Eu respondo todas as vezes, eu respondo. Oi, eu falo, meu amor. Oi. E daí você tá assim olhando pra minha cara, mamãe. Eu, oi. Mamãe. Oi. Mamãe. Oi, Léo, fala. Quando a gente começa assim, o olho começa a virar Ai, assim, ó. meu Deus. Oi, meu amor! Oi, filho, fala que você é Criatura! Amor, bebê. Sua mãe nunca falou assim pra Ai, você, se gente. cada vez que você me chamasse eu ganhasse 10 centavos, eu estava rica. Ai, milionária. Gente, mas Ai, é isso. gente. Tem alguma coisa que vocês querem pontuar e que vocês acham que teria sido válido a gente ouvir, assim, de alguém? Que, eu gostaria de ter ouvido isso, não tive e, de repente, quero passar isso pra alguém. Foi o que eu perguntei agora. Eu falei, aí, o que eu poderia ter ouvido que me faria, né, permitir que nesse cenário que eu tava, sabendo de tudo, tendo estudado tanto, falar, peraí, ó, aqui você tá chegando no seu limite, talvez você dê uma entendi, pirada aí. Sim. Porque eu não sei, onde eu poderia ter buscado essa informação? Quem que tá falando sobre isso, gente? Faz Eu não- sentido. E aí é isso, né? Eu acho Eu acho- que são canais como o nosso e também as redes de apoio que a gente tem, né? Formar A nossa mesmo grupos de família. apoio, eu acho, sabe? A nossa família, grupos de apoio que às vezes não é a família, é o vizinho, ou são as amigas, né? E tipo assim, trocar ideia mesmo. Nem que seja trocar ideia com você mesma no papel, como a gente disse, né? Ou Mas trocar ideia também, que é uma outra coisa que eu acho que é muito válido também, que acho que é o mais válido de tudo. Naquele dia assim que você tá sem força, sabe? Que você só quer chorar ali um pouquinho, chora, mas só que chora ali com o seu joelhinho no chão. Isso daí eu acho que também assim, é uma coisa que, nossa senhora, alivia. Alivia que muito. lindo, Naná, bem lembrado. É isso aí mesmo, gente. Muito lindo, Naná. Agora nesse tempo de quaresma, gente, é isso. Ó. A mãe que não tá dormindo 3 horas por noite, tá acordando às 4 da manhã pra tá lá, ó. É isso. Mães de joelho, filhos de pé. Exato. É Uma isso aí, coisa gente. que eu ouvi uma vez, assistindo uma aula com uma terapeuta falando sobre inteligência emocional, e que é o que eu tenho mais ou menos tentado aplicar a hora que eu falei que eu escrevo, é um negócio que ela chama de esvaziamento mental. Porque a cabeça da mãe tá o tempo todo pensando em milhões de coisas. Sim. Então ela fala pra gente ter um caderninho ali, uma folha, e colocar ali, esvaziamento mental. E aí você coloca à noite tudo que você tá pensando que você precisa fazer. Tudo. De tipo, colocar água na planta até pagar o legal. boleto de não sei o Olha quê. só. Tá. E é isso que eu faço. Sei, Eu entendi. tento anotar, tipo assim, segunda-feira, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar isso de trabalho, eu preciso fazer esse tipo de material, eu preciso resolver isso das crianças, eu preciso levar no tal compromisso, eu preciso fazer supermercado, tudo. E aí você vai ticando. Você escreve um dia antes. Ticando. Eu procuro escrever um dia antes. Geralmente no domingo eu sento. Sim. E aí eu faço aquela listona. Tipo assim, eu marco segunda-feira e começo pá. Falo, gente, minha segunda-feira tem 24 horas, igual a de todo mundo, né? Que vão passar ali em 4 horas, talvez o meu tempo produtivo. E aí eu sei que eu não vou cumprir isso na segunda. Mas aí eu já vou jogando. Tipo assim, isso aqui pode ficar pra terça, se eu não cumprir hoje. Isso aqui eu vou jogar pra quarta. E eu vou meio que organizando dessa forma. E é muito surreal, porque você faz aquela lista desse tamanho, na metade do dia você já tem uma metade de lista pra fazer, pra colocar. Porque Que surgiu. Vão surgindo, sabe? Só que a partir do momento, eu sinto assim, o que ela fala, né, quando ela ensina isso. E eu sinto que realmente é isso, que quando você escreve, você tira da cabeça. Aquilo não fica mais te importunando. Porque eu sentia que eu passava o dia inteiro pensando no que eu Não tinha posso que fazer. esquecer, porque você Não fica posso nessa, né? esquecer. Não posso esquecer. Então agora eu vou fazer Ocupando isso, mas um depois lugar eu tenho no que fazer cérebro. aquilo. Aí você tá fazendo isso, pensando naquilo.
Aí você não faz direito isso. Aí você não fez direito isso, a hora que você muda pra aquilo, na verdade, no meio do caminho você vê outra coisa e faz outra coisa. Então, você vai, tipo assim, você tirou. Você pôs pra fora. Já tá ali na lista. Qualquer coisa você volta ali e olha. Sabe? Então, o que eu falo que eu tento escrever, é nesse sentido, de anotar tudo o que Olha eu que legal, preciso muito fazer bom. e o que eu quero fazer. Primeiro o que eu Muito bom. preciso, depois o que eu quero. E aí eu vou distribuindo no decorrer da semana, né? E lidando com a frustração de não ter conseguido. fazer, Mas é. assim, tá ali, sabe? Sim. Eu sei o que é No meu caso, eu prioridade, também né? já contei aqui que eu tenho os afazeres da semana e eu tenho pregado também na parede, né? O que é na segunda de manhã, é isso e isso, na segunda tarde, nananana. Então, tipo assim, também tenho dessa forma, né? Eu acho que cada um vai colocando. Isso aí eu tenho na cozinha. Na lousinha, né? Eu tenho na minha Então. cozinha uma lousa com as atividades, assim, pontuais. Já certas, toda né? quarta-feira Isso. tem judô, toda quinta tem é. natação. Então tá lá o horário, se é de manhã, se é de tarde, de noite. Sim. E aí o que eu escrevo é a coisa, são é os molhar a outros planta, pedir triviais. supermercado, Aham. comprar, Legal, né? sei lá, comprar fralda não Eu mais, vou mas, adotar tipo, essas legal. mini, esses E eu mini. já adotei a lozinha que Sim. foi da Dé, né? Que Aham. a hora que eu vi ali, eu falei, opa, preciso de uma Acho que lozinha funciona. dessa. Sim, E daí eu coloco lá. E daí agora eu procuro todo início ali de semana ou no domingo mesmo, à Anotar. noite, falar, tá, essa daqui semana passou, agora vamos lá, o que mudou daqui? Porque geralmente também Sim. tem bastante coisa fixa. né? porque toda é. semana eu atualizo, porque entra ali um Isso. negócio, tem os compromissos fixos, mas essa semana tem dentista, essa Sim. semana tem não sei o quê, legal. sabe? Nossa, E eu e tenho uma resolve amiga muito. que faz essa mesma luzinha, já fica de dica também, com os lanches da semana. Porque ela já tem 3 maiores em idade escolar. Então ela coloca lá, tipo assim, lanchinhos. Segunda, terça, legal. quarta, quinta Que e sexta. provavelmente é o que mais tira ali também, né? O tempo. Ela já Tempo sabe, e ela vai fazer, pensamento, ela vai é. fazer o mercado na segunda-feira ou no domingo, ela já sabe. Na segunda ela vai mandar uva, na terça banana, legal. na quarta bolacha de arroz, ela Legal. tem que comprar legal. isso pra semana, sabe? Legal. Então eu acho que é encontrando, né, esses meios de tirar um pouco de dentro da nossa cabeça, tirar o barulho da cabeça, né? Sim, Botar um pouco sim. pra fora, eu acho. Gente, foi muito maravilhoso. bom. Maravilhoso. Foi maravilhoso o nosso papo. Essas Muito bom. convidadas de hoje foram maravilhosas. Um agradecimento, né? Essas convidadas que vieram aqui falar hoje. Maravilhosas. Ai, gente, foi maravilhoso mesmo. E assim, se você também, né, já se sentiu assim como a gente em algum momento da vida, ou se você está se sentindo assim, esgotada, sem rumo, sem força, cansada, exausta. Cansada pra caramba. Cansada pra caramba, igual a nossa vinheta aí, ó. Esse episódio é pra te lembrar que você não está sozinha. Tem a gente e mais um monte de gente passando por todas as situações junto com você. A nossa intenção foi abrir o nosso coração aqui dizendo alguns momentos que a gente viveu, né? Pra justamente dizer que muitas passam por situações desse jeito. Tenho certeza que com vocês devem ter acontecido uma ou outra situação também. E pra gente dizer, poxa, não precisamos ficar em silêncio, vivenciar isso tudo e ficar quieta. A gente pode trocar ideias sobre isso, né? E então, o nosso canal tá aí aberto para vocês, nem que seja por um direct ou que seja pelos comentários do vídeo ou que seja pelo nosso WhatsApp, que vocês também encontram nas nossas redes aí. E bora falar sobre os assuntos, né? Porque esse mês de maio é tão importante, esse assunto da saúde mental materna, que a gente sabe que a mãe é a base da família, né? Então, tipo, se a mãe tá estruturada mentalmente, emocionalmente, a família tá estruturada emocionalmente, né? Então, vamos olhar para as mães, né? É isso. De olhar assim pra mãe de maneira que não esperem que a gente romantize demais a maternidade, mas que também não que a gente demonize a situação. Ah, meu Deus, é por conta da maternidade que eu tô desse jeito. Não, mas que a gente consiga entrar aí nessa linha tênue, né? Encontrar o caminho entre o que é normal e o que está passando do ponto, né? Onde a gente está chegando numa exaustão, onde a gente está colocando em risco a nossa saúde, o nosso equilíbrio, o nosso emocional e, consequentemente, a criação dos nossos filhos. Exato. E a estrutura da nossa família, né? Isso aí, Então, gente. se você quiser mandar uma mensagem pra gente, continuar a conversa sobre esse assunto, contar algum relato, nosso canal tá aberto, como a Mari falou. E de resto, a gente espera vocês no canal e compartilhando muito esse vídeo. Até semana que vem. Até! Tchau!